Olá, eu sou Janaína Polidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora de material didático e também empresária. Desde muito tempo, muito antes de eu estar aí na área até da educação, eu já trabalhava com empreendedorismo e eu tenho uma longa jornada para contar para vocês. Daí eu abri esse quadro novo, não sei se ele vai vingar, né? Porque a gente às vezes tenta dar certo, às vezes tenta não dar certo, empreendedor é assim. Se chama Professor Rico, para ficar bem evidente o tema, e a intenção é realmente essa: você estar sempre mais rico amanhã do que hoje, né? Às vezes a gente tem aí na carreira da educação a impressão que o professor fica com o salário estagnado, que ele ganha mal. E isso tem uma série de motivos que eu vou tratar aqui nesse quadro do meu canal YouTube. E hoje a gente começa falando da base do professor que quer ser rico, né? Aquele que quer ganhar no ano que vem mais do que ele ganha esse ano. Para ser rico, gente, não é necessário trabalhar 200 horas por semana, tá? Mas é necessário você ter algum tipo de dedicação a entender como que isso acontece na sociedade, porque para você ganhar amanhã mais do que você ganha hoje, tem um padrão para isso ocorrer. E esse padrão não chega à área de pedagogia, talvez até por uma questão, talvez seja consenso das pessoas que pagam os educadores, que eles não devem saber como eles podem ficar ricos, né? E daí a gente tem aí a primeira aula, que eu acho a mais importante de todas, é você compreender a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Na verdade, esse vídeo aqui mesmo é uma informação, né? Mas que tem a tendência de levar você a um conhecimento. Então, essa é a grande diferença desse vídeo e de outro vídeo comum. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, porque senão você não vai se tornar um professor rico, com as pessoas que podem se beneficiar da informação, né? Quanto mais professores se tornarem ricos, gente, maior a probabilidade de você enriquecer ainda mais. É um efeito manada. Vejam, por exemplo, os médicos. Lógico que tem médico que ganha mais e médico que ganha menos. Mas no consenso geral, um salário de médico é muito alto, né? Se ele vai fazer um plantão, ele ganha um valor bastante elevado. Às vezes, em um plantão, ele tira o que um professor tira em um mês. E não é um que faz isso, são todos, né? Assim, vamos dizer 90%, porque sempre tem aquela exceção. Dito isso, você deve ter percebido que se você ficar rico sozinho, você não consegue ficar rico. Você precisa que as outras pessoas da sua área também valorizem a profissão delas, né? E é isso que vai fazer com que o nosso valor aumente. Mas se você não começar por você, os outros não vão seguir o seu exemplo, né? Então, por isso que é importante você prestar bastante atenção nesse vídeo. Vamos começar falando aqui sobre o professor pode ser rico, sim. Nós temos uma cultura no Brasil que a pessoa fez licenciatura ou pedagogia, ela tem certeza que ela vai passar o resto da vida numa escola. E não é assim que acontece. A gente começa assim numa escola, porque a gente precisa ter experiência. Não faz sentido eu trabalhar, por exemplo, numa editora para fazer material didático e nunca ter passado pela escola, porque eu não vou ter a experiência de sala de aula, né? Mas chega uma hora que você precisa é, aumentar o seu degrau, e daí tem outros papéis que o professor pode fazer que não são na escola e são melhor remunerados. E até mesmo dentro da própria escola, a gente tem também a opção de aumentar o salário dentro aí de algumas regras, porque daí a gente está dentro de uma instituição. Primeira coisa que a gente vai pensar, e depois a gente vai voltar nessa tela, enquanto eu explico, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu vou fazer essas 3 perguntas. Você vai anotar num lugar, num papel ou no seu aparelho eletrônico, as respostas que você tem no começo do vídeo. E no final do vídeo eu quero que você veja as perguntas de novo para você ver se você concorda ainda com as respostas que você deu. Então a gente vai comentar sobre isso mais no final. Quem é o professor na sociedade? O que esse professor faz e como ele faz isso?
né? De que jeito que isso é feito. Quanto mais eu entender a resposta para essas 3 perguntas, melhor eu consigo cuidar para que esse profissional ganhe melhor como um todo, e também eu, enquanto professor empreendedor, que no caso seria você, nesse momento, como que eu posso fazer para eu mudar a minha vida? Se você precisa ter um caminho. E esse caminho começa com a resposta dessas 3 perguntas. Enquanto não for mudada a mentalidade de resposta aqui, a pessoa não consegue ganhar mais, né? Isso é muito importante. E para a gente poder ganhar mais, ser um professor mais rico, nós precisamos saber diferenciar 3 palavras-chave que diferenciam quem ganha mais de quem ganha menos, que é a informação, o conhecimento e a sabedoria. Mesmo entre pessoas que ganham muito, como os médicos, que foi o exemplo que eu dei, engenheiros, né? Depende aí até um pouquinho da capacidade da pessoa, porque tem engenheiro que acaba na sala de aula dando aula de matemática, porque ele não conseguiu passar do conhecimento para a sabedoria, né? Então ele tem aquele conhecimento, ele fez aquela formação, mas ele não consegue chegar onde ele precisa. E é isso que vai diferenciar a pessoa, digamos, pobre, né? Aquela que ganha menos, da que ganha mais. Vamos começar pensando assim, olha, você está assistindo aqui meu vídeo, com certeza você assiste vídeo de outras pessoas, né? Se você for pensar, cada vez que você assiste vídeos, você está investindo seu tempo. Uma vez, por exemplo, a Si, que trabalha comigo, ela assistiu uma live de uma pessoa, né, ela que fica olhando os concorrentes. Gente, eu não olho concorrente porque a minha mentalidade é para ser um professor rico, não um professor pobre, né? Então, o professor pobre olha concorrente. E daí, como a Cirlei trabalha com a área comercial, ela precisa olhar, porque daí é a função dela. Tá dentro aí do que ela precisa ver para ver as tendências aí, que rumo que está tomando esse povo. Mas uma das que ela assistiu, eu achei interessante ela me contando, porque ela assistiu a live e durante a 1 hora e pouco de live no YouTube, a pessoa tinha muitos seguidores ali online, ao vivo, tipo 200, 300, e ela não deu nenhum conteúdo, nenhum. Ela só ficava mostrando a casa dela, tomando água, falando oi para todo mundo, e assim terminou o vídeo, ela falando apenas uma informação pedagógica. Então, essa 1 hora e pouco é 1 hora desperdiçada, não é 1 hora investida, né? Só para dar um exemplo para vocês. Não estou falando que os vídeos que vocês assistam não sejam relevantes. É só para você refletir quais que ainda devem fazer parte da sua vida e quais não devem. Qual que é o exercício aqui? Sabe aquela agenda que eu pedi para você anotar, né? Aquela agenda, o seu aparelho que é para você anotar a resposta para aquelas 3 perguntas? Você vai pegar a mesma, aliás, se eu fosse você, porque eu pretendo ficar aí pelo menos uns 5 vídeos, e se fizer sucesso a gente continua, do professor Rico. Se eu fosse você, eu reservava um caderninho para os exercícios para o seu plano de enriquecer, né? Porque só dessa forma, você se empenhando, é que você vai conseguir chegar onde eu e você queremos, né? Eu também quero, porque se você ganhar mais, eu também ganho mais. E essa é a chave da coisa. Quanto mais a educação ganha, todos ganham juntos, né? Então, você está lá assistindo aquele monte de vídeo, você segue aquele monte de gente, né? Toda hora seu telefone te notifica, não te deixa em paz, porque tem gente ao vivo. O que que você vai fazer? Você vai anotar as 5 ou 10 pessoas que você mais assiste. E dessas 5 ou 10, você vai reduzir a lista pela metade. Porque se você se dedicar à metade do que você vê hoje para assistir, você consegue dedicar esse outro tempo para você se aperfeiçoar. E você se aperfeiçoando, você está um passo mais perto de enriquecer enquanto profissional, né? Então, isso é muito importante. Bom, você tá lá, assiste o vídeo de outras pessoas, né? Porque tem muita gente fazendo vídeo atualmente, é muita informação, e muitas vezes você não tem nem como saber se aquela pessoa está falando a verdade.
Nós temos conhecimento, por exemplo, de uma psicopedagoga mega conhecida na internet, que com um pouco de pesquisa, o Grupo Spolidoro descobriu que ela não tinha ainda formação, ela não tinha terminado a psicopedagogia. E a informação que ela dava é que ela já era psicopedagoga. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente segue, porque nem sempre o que você ouve na internet acontece de verdade, né? Então, se você assiste vídeo dessas pessoas, né, dessas aí que você está fazendo a lista nesse momento, eu gostaria de saber se o que que você gosta, né? Você gosta mesmo do conteúdo delas ou você gosta do jeito que elas falam, né? Porque tem uma diferença grande. Ah, eu gosto de assistir porque o jeito que ela fala me faz pensar tal coisa. Ou eu gosto de assistir porque aquilo faz o meu trabalho melhorar, né? Então, você gosta do conteúdo dessas pessoas? O que que te faz assistir essas pessoas? Esse já é um quesito para você ver se você corta a pessoa da sua rede social ou se você não corta, né? Se você usar as dicas que essas pessoas dão, essas que você assiste, você acha que você vai ter bons resultados, né? Porque às vezes você assiste lá por semana 8, 10, 50 vídeos e você acha todos muito legais. Mas será que você vai conseguir usar tudo isso na sua sala de aula ou no seu cargo na educação? Você consegue implementar pelo menos duas dessas ideias por semana? Ou elas ficam lá guardadas no salvo para você ver depois e nunca mais você volta, né? Então, a gente precisa começar a pensar também nesse tipo de organização mental nossa para poder enriquecer, né? Vocês vão reparar que pessoas ricas elas têm uma tendência à simplicidade, a não ser que elas sejam aí excêntricas, né? Que nem o Michael Jackson, por exemplo, que ele tinha uma certa excentricidade. E tem aqueles que você assiste e jamais usaria a dica, né? Tem aquele que você fala, ah, eu até assisto, mas eu acho que se eu colocar em sala de aula não vai dar certo, né? Eu acho que ela tá falando, mas assim, das 10 coisas que a pessoa falou, uma presta, né? Tem tudo isso que a gente precisa pensar. Eu até fiz um rascunhozinho aqui, gente, é um esboço, eu vou até mostrar para vocês. Tá bem bagunçado, porque é a minha linha de pensamento. Só para eu não esquecer nada desse vídeo, porque eu achei que era um vídeo muito importante. Deixa eu só ver se eu falei tudo que eu precisava aqui dessa tela. Vamos pensar assim, ó. Eu assisto esse monte de gente, eu vejo todo esse tipo de informação. E por que que eu não uso essa informação dentro da minha sala de aula ou não uso essa informação para melhorar a minha carreira e ganhar mais? Por que que eu não faço isso? Né? Porque se você continua assistindo, quer dizer que você ainda não avançou. Você está assistindo aquele monte de gente. Quem tem sabedoria, a gente não tem tempo para pessoas que são insignificantes na carreira, digamos assim. A gente assiste quem significa algo para a nossa carreira, né? E vamos voltar lá para informação, conhecimento e sabedoria, certo? Aqui eu coloco para vocês um visual da diferença da informação, do conhecimento e da sabedoria. A informação, que é esse monte de vídeos que você assiste, ela é desse jeitinho aí. É um monte de pingos aleatórios no seu cérebro que não tem conexão. Como eles não têm conexão, você não sabe como utilizar, mas você continua entupindo o seu cérebro de informação. O conhecimento, ele já é diferente. Ele pega esses todos pontinhos que você colheu durante a semana e ele faz conexões. Ele fala: ah, esse vídeo aqui eu vou conseguir usar na minha aula de geografia. Só que eu vou ter que mudar, porque no livro didático está pedindo uma coisa que não tinha no vídeo. Então eu vou incrementar ou complementar. Então você vai fazendo conexões com esse conhecimento. E a sabedoria é quando você pega todas as informações e agrupa, né? Então você faz muito mais em menos tempo. Isso é sabedoria, né? Essas três, eu acho que ilustra bem
essas imagens ilustram bem a diferença da informação, do conhecimento e da sabedoria, né? Então, a informação é solta e sem utilidade. O conhecimento é agrupado, né? Na verdade, é linkado, né? Conectado, não é agrupado, linkado, conectado, e ele é aplicável. E a sabedoria, ela é agrupada e ela domina o seu campo de atuação, né? Essa vai ser a grande diferença aí entre os três, mas não acaba aqui, porque você precisa entender melhor. Vamos voltar ali o que impede você de implementar algo na sua sala de aula. Você assistiu aquele monte de vídeo. Você quer até usar aqueles vídeos, mas tem um outro problema além desse, que são só informações desencontradas. Isso quando você não assiste um vídeo que um youtuber fala diferente do outro, né? Porque um é influenciador e o outro é realmente um palestrante. E daí você não sabe a diferença porque não chegou no conhecimento. Mas vamos voltar aqui ao nosso slide e pensar assim, ó, eu achei bem bacana a informação, eu quero usar o que eu aprendi, mas isso vai precisar que eu mude, e isso é um problema para muitas pessoas. A mudança é um problema para quem não tem coragem de enriquecer. Para mudar, você precisa aprender, porque o aprender te dá segurança, né? Enquanto você permanece na informação, que são esses vídeos soltos, você não consegue aprender. E daí você não tem segurança para utilizar. Por isso que você assiste 1 milhão de vídeos e não consegue aplicar nem 5% na sua vida profissional. Porque se torna um monte de informação solta que não chega ao conhecimento e você não aprende. Então você acaba ficando inseguro de mudar do que você conhece para o que você não conhece. Para aprender, você precisa investir, seja tempo ou dinheiro. As duas coisas são necessárias. Só que para você investir, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que se dispor a dar o seu tempo, dar o seu dinheiro nesse investimento. Por exemplo, quando eu comecei a loja virtual, fazia já alguns meses que eu estava pensando sobre ela. E em vídeos futuros eu posso até falar como que foi que veio o baque final para eu falar não quero mais estar na sala de aula, eu preciso trabalhar com elaboração de material. Mas no momento o que você precisa saber é que quando eu decidi ter a loja virtual, não foi assim, eu vou montar uma loja e começar a vender. Não foi desse jeito. Eu decidi, daí eu fiz a inscrição em um curso de e-commerce, que é o comércio virtual, lá na Avenida Paulista, porque era um lugar bem colocado, né, uma escola assim de confiança. E eu fiz o curso com ninguém mais, ninguém menos na época do que o gerente geral da Buscapé, né, que é aquele site mega famoso. Hoje ele trabalha em outro setor porque ele já enriqueceu mais, né? Mas na época ele era gerente geral da Buscapé e ele tinha uma visão mega legal sobre o empreendedorismo aí, a questão do comércio virtual. E daí eu fiz lá, foram 6 ou 7 meses de curso. E depois que eu fiz esse curso, eu fui ver as opções viáveis que ele tinha me ensinado, o que tinha de plataforma disponível, como que eu poderia começar esse negócio. E enquanto isso, eu fazia horas extras, gente, de aula, né, particular, para poder arrecadar dinheiro, para poder comprar a loja. E daí eu fiz mais uma coisa que eu saí da zona de conforto. Nós tínhamos 2 carros, eu vendi um dos carros para poder investir na loja, porque uma loja do porte da minha, ela não é uma coisa barata, né? Então, na época, ela custou aí todas as minhas horas extra e mais um automóvel nosso para que eu pudesse investir, porque eu sabia que eu ia chegar onde eu precisava. Então, para eu poder enriquecer que eu digo não é ficar milionária, né? Deixando bem claro. É conseguir alcançar um patamar financeiro maior do que o que eu tinha antes, eu precisei abrir mão da minha zona de conforto,
que era a minha zona de conforto? Eu tinha o meu carro, meu marido tinha o dele. Eu passei a não ter carro. Às vezes, lógico, eu usava o dele quando ele não estava usando, mas é uma coisa que eu tive que abdicar. O que é a minha zona de conforto? Eu vou abrir mão das minhas horas de lazer e vou dar aulas particulares para eu poder alcançar a minha próxima meta, que é abrir uma loja virtual de materiais didáticos, fora o tempo dedicado para o material didático que eu estava fazendo para a venda, né? Então, para sair dessa zona de conforto não é fácil e você precisa estar disposto, né? São decisões grandes, não são decisões pequenas. Decisões pequenas, gente, não levam a enriquecimento. Para investir, você precisa se dispor, então você precisa ter certeza que você tem aquele valor. Não adianta eu falar eu vou sair da sala de aula, ou senão eu vou buscar um cargo superior, se mal sei fazer um cadastro na internet, né? Que um professor já falei em outro vídeo. É preocupante um professor que não saiba preencher um cadastro, ou que reclame que o cadastro é longo, né? Porque esse professor, ele falta quesitos nele. Imagina se o cadastro é longo, imagina você ficar rico. Não vai chegar nunca, né? Então, é bem necessário aí. Deixa eu só ver um negocinho aqui enquanto eu falo com vocês. É... Só um minutinho, tá? Eu tava vendo que apareceu um pim, uma notificação, eu tava vendo o que que era. É que poderia ser urgente, né, gente? Bom, voltando lá para a tela, eu economizo tempo em tudo, vocês viram, né? Até na notificação eu dou uma olhadinha. Para você investir, então você precisa ter certeza que aquele investimento vale você estar nele. Ou seja, você precisa ter certeza que você vale seu próprio investimento. A pessoa que não vale o investimento, geralmente é aquela que procura amostra, desconto, coisa grátis, sabe? Não tô falando que seja errado você receber um desconto, né, alguma coisa assim, mas vou dar um exemplo bem claro. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque é um assunto interessante. Na loja, a gente tem muitas experiências comerciais. A gente reparou ao longo dos anos que a pessoa que compra muito, a pessoa vai lá e faz uma compra de R$ 300 na loja. Acontece, não sempre, né, mas às vezes. Que ela precisa de muitos materiais. Essa pessoa, gente, eu não sei nem quem ela é, porque ela não pede desconto, ela não entra em contato, ela faz o download sozinha, ela é super despachada. Essa daí tá a meio caminho do enriquecimento já, porque ela se vira sozinha. Ela achou sozinha o material, ela fez sozinho o carrinho, ela montou o cadastro dela, fez o pedido, pagou, já baixou, e eu só vou ficar sabendo depois, né? Quer dizer, ela é totalmente autônoma, prontinha para empreender. E a gente tem aquela pessoa que vai comprar R$ 15 e pergunta o que que é esse código de desconto. Quer dizer, daí a gente informa que sim, nós temos um código de desconto para compras acima de R$ 100. Daí ela já desiste do desconto. Ela não vai ficar comprando R$ 100, imagina que absurdo. Essa é a pessoa que jamais vai enriquecer. Ela vai continuar no perrengue. Porque ela está comprando um negócio de R$ 15 e ela já quer um desconto na primeira compra. Então, vejam, não bate com a mentalidade de enriquecimento, né? Você não está investindo em você, você quer tirar do outro, é diferente, sabe? Então, enquanto você não investir, sabe, o mundo te dá o que você dá para o mundo? É exatamente isso. Quanto mais você investe em você, mais o mundo responde para você, né? Então, não estou criticando a pessoa, é um pensamento dela, ela tem direito, foi assim que ela foi criada, tá? Só que vai continuar da mesma forma, não vai ter, não vai ser elevada na carreira. Essa é a questão. E a gente vai voltar aqui para o início da sua carreira, falando de carreira, tá? Eu vou mostrar dois panoramas. Eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês verem qual panorama vocês estão, né? Aqui tem 3 etapas, mas a última a gente não vai preencher neste vídeo, tá?
Eu quero que você pense, o que que você fazia quando você começou? Eu tive uma experiência, vou dar um exemplo meu para ficar mais claro. Enquanto eu fazia ainda magistério, eu fiquei 6 meses, os 6 últimos meses do magistério, eu fiz estágio remunerado em uma escolinha de bairro. Foi assim que eu comecei. E no ano seguinte, eu me tornei secretária de uma empresa, né, de pontos rolantes. Só que eu fiquei muito pouco tempo, né? Eu fiquei pouco tempo porque em seguida eu fui chamada para lecionar inglês. E daí eu comecei minha carreira lecionando inglês numa franquia bem famosa, por sinal, que é a franquia do Mister Fisk. Então, o que que você fazia quando você começou? No primeiro, segundo ano, o que que você fazia dentro da área de educação? Quanto você ganhava? Qual que era o seu salário? Lógico que faz muito tempo que eu comecei, faz aí em torno de 30 anos, então não tenho como atualizar, não tenho como falar com certeza para vocês quanto eu ganhava, mas com certeza era menos, né? O que você faz agora? O quanto você caminhou, né? O que que você, quais experiências você passou? No meu exemplo, eu fui, não cabe aqui nesse vídeo, tá? Mas resumindo demais, eu trabalhei em escola de idiomas como professora de inglês, espanhol e francês. Eu tive minha própria escola de inglês, que eu fiz a escola não uma, mas duas vezes para montar a escola e vender. Então eu ganhava na montagem da escola para venda. Depois eu fui professora do Colégio Objetivo por 8 anos. E eu fiquei tipo um ano e pouco como professora. Em seguida, eu acrescentei o cargo de coordenador de curso no Objetivo. Na rede Objetivo que eu estava, também dava aula. Então, eu dividia meu tempo entre coordenação, aula no Objetivo e aula na prefeitura, porque nessa época eu já era concursada. Eu passei em 4 concursos públicos, para quem não sabe, mas eu assumi apenas um, tá? Só assumi um e fiquei nele 15 anos. Trabalhei também como coordenadora de escola de idiomas, depois eu larguei o Objetivo, trabalhei de coordenadora de escola de idiomas, porque eu vi que no Objetivo eu não ia avançar mais, então chegou uma época que, por que eu fiquei 8 anos? Não é porque eles me demitiram, é porque eu falei, olha, eu quero sair, né? Estou pedindo minha demissão. Porque estagnou a minha carreira e eu não tinha interesse nisso. Então eu fui para uma escola de idiomas que tinha uma proposta diferente, eu era coordenadora lá dessa escola, não fiquei muito tempo, porque em seguida eu percebi que eu estava sendo sugada e a pessoa também não pagava meu salário direito. Então eu saí, porque eu não mereço esse tipo de tratamento, você tem que ter isso em mente. E daí eu comecei um negócio próprio de venda de materiais pedagógicos em EVA. Estava ainda na prefeitura, tá? Daí eu continuei na prefeitura, saí. Quando eu saí, ainda fiquei um ano em escola particular, trabalhando também para editoras. E daí eu montei a minha loja virtual, a qual estou até hoje com uma loja virtual, mas também na capacitação de pessoas da área de educação. Sem contar que eu tenho aí a área de neuropsicopedagogia, que foi minha última pós, que eu também trabalho com ela, de certa forma. Então, assim, eu tenho mudanças na minha carreira. O que que vai acontecer aqui? Você precisa ver se o que você fazia quando você começou é o mesmo que você quer fazer agora, né? E se quanto você ganhava avançou. Vamos ver esse panorama aqui, ó. Vamos falar que no ano 1, eu chutei um número, gente, só para explicar, tá? Você ganhava R$ 1.000. No seu terceiro ano, você começou a ganhar 5.000, porque você conseguiu uma promoção, sei lá, você mudou de escola, aconteceu alguma coisa que você começou a ganhar 5.000. No seu oitavo ano na carreira da educação, você começou a ganhar 10.000. Tá bem legal, né, esse panorama. Ó, a pessoa avançou bastante. Então, assim, no primeiro ano, a minha zona de conforto era R$ 1.000. Para mim, tava bom.
nesse exemplo. No terceiro ano, minha zona de conforto passou a ser 5.000. Então, eu me habituei a ganhar 5.000 porque eu valia 5.000. E no ano 8, que eu comecei a ganhar 10.000, eu tenho uma nova zona de conforto. Então, vejam, essa zona de conforto, ela muda ao longo do tempo. No ano 10, no seu 10º ano, eu vou fazer uma proposta. Em lugar de você ganhar aqueles 10.000 que você alcançou, eu vou pôr um desafio, e quando você fizer 10 anos de magistério, eu quero que você volte a ganhar somente R$ 1.000. Minha pergunta é: você vai conseguir fazer isso? Você vai falar que óbvio que não, porque você chegou numa zona de conforto de 10.000 e você não vai conseguir regredir. Porque você de 10.000 não é a mesma pessoa que ganhava 1.000. Você mudou. Você tem novos cursos, não é certificado, porque certificado não é curso atualmente. Certificado você pode comprar. Curso você precisa fazer, né? Você fez novos cursos, você entrou em novas ocupações, então você pode ter sido uma professora que virou coordenadora, por exemplo, ou supervisora, ou está trabalhando numa empresa com trabalhos pedagógicos dentro da empresa. Você alterou o modo de vida que você tem, você está em outros círculos, você não tem mais as mesmas amizades, você não consegue voltar para aqueles R$ 1.000, a não ser que seja extremamente necessário, né? Então, é muito importante que você entenda isso. A zona de conforto, ela se altera também conforme você é alterado por você mesmo, né? Agora vamos para o panorama 2, esse que eu acho mais legal. Falando nisso aqui, é o seguinte. Nesse panorama 1, a carreira é sua. Não é a escola que vai falar qual curso você faz, é você que escolhe seu curso. Você que fala. Eu não sei muito bem letra cursiva, eu vou me especializar em letra cursiva e vou começar a dar capacitação. É você que escolhe seu caminho, não é a escola. A escola não é sua mamãe aqui. No panorama 2, a escola vai ser sua mamãe, tá? Vamos dizer que o que você fazia quando você começou é quase igual ao que você faz agora. Você começou como auxiliar numa escola, você era tão boa, isso eu vou falar depois também em outro vídeo, porque isso tem uma pegadinha, que em uns 2, 3 anos você começou a ser professora naquela escola. Então, de auxiliar, você virou professora, aumentou um pouco seu salário, ou você começou como professora e você teve os aumentos ali do dissídio, né? Então, no ano 1, vamos falar que você ganhava 3.000, vamos falar que você começou como professor. No ano 3, você ganha 3.100, porque foi o aumento que foi dado no dissídio. No ano 8, você ganha... Oi, 3 milhões não, peraí. Foi 0 a mais aqui, peraí. Deixa eu arrumar o slide. Às vezes acontece umas pegadinhas assim pra mim, né? Pensou 3 milhões, gente? Isso é o que eu quero que vocês ganhem, mas vocês não estão entendendo, porque tem gente que não se ajuda. Opa, eu coloquei pra... não, tá certo. Ó, eu vou colocar e tirar o slide, porque às vezes ele não dá certo, tá? Na primeira vez, daí vocês veem a tela estática. Então, para isso eu preciso colocar e tirar. Agora vai. Vamos voltar lá, panorama 2. No ano 8, você ganha 3.350, que foi todos aqueles aumentos maravilhosos de dissídio que você teve. E no ano 10, você ganha 3.400. Então, vejam, lógico que é um pouquinho a mais, né? Mas que ficou na mesma. Por que ficou na mesma? Porque a sua zona de conforto é a sua escola. E a carreira sua é dominada pela escola, então você jamais vai ser rico. Sinto lhe informar que você jamais vai ser um professor rico. E é preciso ser duro com você. Eu preciso ser dura e você também precisa ser duro, porque senão você não vai tirar o bumbum da cadeira. E você vai morrer fazendo a mesma coisa. Olha que triste, gente. É que nem um poste na rua. Ele vai ter a mesma função eternamente. Aliás, sobre ter a mesma função eternamente, eu tenho uma história bacana também.
Quando eu entrei na prefeitura no meu segundo ano, eu fui parar em uma EMEI com experiência de primeiro ano. Era uma educação infantil com experiência de primeiro ano. E lá eu conheci a Valéria, que mudou completamente a minha vida, mas era uma professora readaptada na época. Um dia, depois ela voltou para a sala de aula. Um dia ela foi no parquinho com as crianças dela e comigo, e ela começou a conversar comigo, porque ficava sempre duas professoras no parquinho, né, cuidando ali das crianças. Conversando comigo 10 minutos, ela vira para mim e fala: Você já sabe que você não vai conseguir aposentar na prefeitura, né? Eu achei estranho aquilo, que era super novinha na época. Eu tinha tipo 18 anos, né? 19. É, eu olhei para ela e falei: Como assim eu não vou conseguir me aposentar na prefeitura? É claro que eu vou, né? Porque para mim eu ia começar e terminar ali. Ela: Não, você não vai conseguir, porque você é uma pessoa que gosta de mudança. E você não vai conseguir porque você vai ficar eternamente igual dentro da prefeitura. E ela tinha plena razão. Eu não consegui assumir porque eu passei em 4 concursos. Eu não consegui assumir o segundo concurso porque eu tinha pavor de fazer a mesma coisa que eu fazia no outro período lá da prefeitura. Então eu sempre estava no outro período em uma experiência nova, né? Seja no objetivo ali, me tornando coordenadora e trazendo novas propostas, seja na escola particular, seja com a empresa de VA. Então, assim, tudo eu fazia que era diferente da prefeitura, porque eu não ia aguentar ficar somente na prefeitura. Não é uma coisa que combinava comigo, né? Então, nesse caso aqui, tem aquela pessoa que está na escola e assim, ela só faz curso se a escola der. Ou, ai, porque a minha prefeitura já deu curso esse ano, para que eu vou fazer outro? Porque você quer continuar pobre, por causa disso, você quer continuar com o mesmo salário. Quando a gente fala pobre aqui, não é que você seja pobre, lembrando. Porque a pessoa que é pobre, ela também é literal, que é pobre de cultura, né? Esse pobre é um pobre que abrange uma série de conceitos, não é só o financeiro, né? Pobre de cultura, pobre de pensamento, né? Aquela pessoa que carece de formação. Né? E essa pessoa que carece de formação, ela também é literal, ela vai se sentir ofendida com palavras, sabe? Veja se a celebridade que ganha 4,5 bilhões por ano está preocupada com as pessoas que falam mal dela na internet, gente. Essa pessoa tá se lixando para o que falam dela, porque a vida é dela, ela chegou ali, ela tá ganhando aquilo e ela merece. Então, essa pessoa que está reclamando, né, que está falando mal, é uma pessoa de menor importância, ela nem conhece a pessoa, né, então não tem importância nenhuma na vida dela. Então, é assim que funciona. Que, aliás, é uma coisa que também vai aí nos outros vídeos. E por que que as pessoas acabam não saindo da zona de conforto? Né? Por que que eu não vou enriquecer? Por que que eu não vou sair desse lugar aí, dessa escola? Porque é um lugar confortável, eu chego lá, eu já tenho meu salário, já conheço as pessoas, já sei como que é o livro didático. Então eu não vou ter trabalho, mas também não vou ter dinheiro. Que legal, né? Então se torna normal eu não ter dinheiro, porque eu sempre vou ganhar a mesma coisa. Se eu quiser ganhar mais, vou ter que fazer um bico, trabalhar em dobro, ou ter 2 escolas, 3, 4. Eu já cheguei a ter 3, né? Porque o objetivo tinha mais de uma unidade. Se torna normal você não saber. Ah, se torna normal. Para que eu vou saber letra cursiva se minha escola não cobra? Exatamente para você ser diferente e poder ir para outra escola, né? Óbvio. Se torna normal ter o fracasso, né? Se torna normal o seu marido toda hora falar: olha, a conta desse mês não dá, não vai dar para comprar aquele vestido que você queria, né? Ou senão você chegar no final do mês e tá pendurada no cartão de crédito porque você acostumou com aquilo. É uma zona de conforto não ter dinheiro também. Opa, peraí. Eu não queria passar, eu queria tirar. A pessoa que não tem dinheiro, gente, que fica sempre com aquele salário eternamente, vai chegar uma hora que não vai cobrir os gastos que ela tem. E ela vai começar a se enforcar no cartão de crédito, né? Ou vai estar com a conta negativa, ou vai viver no limite. O que que isso quer dizer? Que ela nunca vai ter dinheiro. E ela nunca tem dinheiro porque ela não sai da zona de conforto. O que que aconteceu? Não ter dinheiro virou a nova zona de conforto dessa pessoa. Então ela sabe se virar quando ela não tem dinheiro. Então para que que ela vai sair do conforto dela?
Ah, não deu esse mês, não tem problema, eu vou fazer uns bolos e vender aqui no prédio. É uma zona de conforto, né? Porque você não está investindo na sua carreira, você está tapando um buraco, só que você não percebe. E daí o professor não enriquece porque ele não domina a sabedoria. Ele vai se habituar à informação. Então eu assisto aquele monte de vídeo, né? Eu vou ver o Alberto que faz experiência, o Jonas que é um canal de brincadeiras, a Gisele que faz umas manualidades bacanas para eu fazer com as crianças, o Marcos que ensina cantigas, a Érica que traz curiosidades, a Lúcia dos contos de fada, a Marta que traz dicas de matemática e a Gina que traz truques de sala de aula. Sabe o que vai acontecer? Tudo isso vai virar informação e eu vou ficar pulando de uma informação para outra. É muita informação para pouco tempo de sala de aula. E toda essa informação não vai de encontro com o que a BNCC está pedindo. Você tem que ficar encaixando. Isso vai fazer com que você pule as informações e elas se tornem confusas. E não vai levar você a um enriquecimento nem cultural, nem profissional e muito menos financeiro. Vamos lembrar lá da sua faculdade. Vamos ver, na sua faculdade, será que foi assim? Você lá no primeiro ano teve uma aula de marketing, daí você teve uma aula de mecânica, isso no curso de pedagogia, tá? Quando você chegou na faculdade, foi uma aula de marketing, uma de mecânica, uma de medicina e uma de didática? Foi assim a sua grade curricular da faculdade? Obviamente você vai falar que não, você vai olhar para mim e falar: não, Janine, é claro que eu não tive mecânica na faculdade de pedagogia. Porque são informações desencontradas, iguais àquelas daquele monte de gente que faz vídeo, né? E daí eu tenho um desafio para vocês até o final desse slide. Lá embaixo tem uma frase que está incompleta. A informação nos faz perder o caminho, o que leva a... Vai levar aonde eu ter só a informação? Vou mostrar para vocês aqui como que é a faculdade, tá? De verdade. Porque aquela lá é a faculdade fictícia, essa dos ícones, que é para você entender que informações desencontradas não levam a lugar nenhum. Não tem conhecimento, é só informação. Lá no primeiro ano, eu faço a aula de didática 1. O que eu faço no segundo ano, gente? Me responda aí. Didática 2. Se você falou didática 2, você acertou. Bom, eu fiz didática 1 no primeiro ano, didática 2 no segundo ano. O que eu vou fazer no terceiro ano? Didática 3. Daí eu vou para o quarto ano. Qual é a matéria que eu vou ter no quarto ano? Didática 4. Esse caminho de várias didáticas vão aprofundando. Se eu tivesse só a didática 1, ela ia virar informação. Mas como eu tenho didática 1, 2, 3 e 4, eu tenho aqui uma curva de aprendizagem. E tendo a curva de aprendizagem, eu consigo transformar a informação em conhecimento, porque eu vou aprofundando, eu tenho um período de processo para poder maturar, para ter a maturidade naquele assunto. Ela tem uma prioridade no conhecimento. E a informação nos faz perder o caminho, o que leva à desistência. Se eu fizesse só a didática 1, eu não ia conseguir dar aula. Isso ia me fazer desistir da sala de aula ou desistir da aprendizagem dos meus alunos. Eu ia continuar recebendo salário desonesta, né? Porque se eu fizer isso, eu sou um profissional desonesto. Ia desistir de algo, né? O que diferencia o sucesso do fracasso é você entender que você precisa fazer a informação virar conhecimento. E para a informação virar conhecimento, você precisa dar o primeiro passo, que é ser um profissional de valor. Para ser um profissional de valor, para aumentar esse valor, você precisa ter conhecimento. Você precisa começar a entender mais a fundo o que você faz. Para ter conhecimento, você precisa mergulhar. Não basta pular de uma bolinha para outra. Você tem que ter um caminho entre elas. Esse caminho é que vai fazer o conhecimento. Mas para alcançar a riqueza, que é onde a gente quer chegar,
Você precisa focar. Lembra aquela história da faculdade, da didática 1, 2, 3 e 4? Eu não sei se você conhece essas duas pessoas, mas elas são extremamente bilionárias em dólar, que é muito dinheiro, né? A gente tem aí o cineasta do Star Wars e tem que é o George Lucas, né? E a Oprah Winfrey, que é aquela apresentadora famosa mundialmente, né? Que eles fazem muito bem o que eles se propõem a fazer. Por quê? Porque eles fizeram a didática 1, 2, 3 e 4, mas na área deles. Então, o George Lucas, ele estudou arte do cinema e o que faz o público responder a essa arte. E ele se tornou o que ele é hoje, um dos maiores bilionários aí da Terra. A Oprah Winfrey é a mesma coisa. Dificilmente você acha algum apresentador do mesmo gabarito dela. Porque ela não olhava para os outros, ela olhava para ela. Como eu posso me aperfeiçoar? Como eu conduzo o público? Como eu faço melhor o meu trabalho? Né? Eles fazem muito bem aquilo que eles escolheram para se especializar. Eles chegaram onde ninguém conseguiu. Vejam o caso da Oprah, gente, mulher e negra, com essa popularidade e dinheiro. É um feito, né? Essa é a grande diferença. Eles pegam muita informação e traduzem num negocinho desse tamanho. Para eles é simples fazer. Essa simplicidade para poder alcançar um resultado que às vezes a outra pessoa leva anos é o que faz o enriquecimento. É isso que torna a pessoa rica. Tanto de cultura, quanto de vida profissional e quanto de dinheiro, né? Agora, o professor, vamos ver se você mudou aqui. Quem é o professor? Para mim, o professor é o que muda a sociedade. E uma pessoa com tal poder deveria ser o que mais ganha entre todas as profissões. Mas não acontece dessa forma, porque ele não se dá o valor. Né? O que, que ele faz? Ele transforma o rumo social, ele transforma a vida das pessoas. Né? E como ele faz isso? Com sabedoria. Um professor que tenha menos que conhecimento não deveria pisar numa sala de aula. Né? Mas se você tem conhecimento, você já está meio conhecimento, meio caminho da sabedoria, que é o que vai fazer você enriquecer. E não vai ser só acompanhando vídeos, né? Porque você pode continuar acompanhando os vídeos, até convido você a isso. E quando você estiver pronto para o seu mergulho para transformar a informação em conhecimento, eu convido você a participar do nosso clube de membros, que ele tem consciência que o professor no Brasil não ganha bem. Por isso, a gente tem os membros raiz, que custam R$ 6,99. Aqui eu coloquei um exemplo de curso de cada associação que a gente tem no clube de membros. Mas a gente tem outros cursos lá, são em torno aí de 80 cursos no total. Então, é muita coisa para fazer, que pode levar você a outro patamar de enriquecimento, né? Seja ele profissional, financeiro, tem muita oportunidade dentro do nosso clube de membros para conhecimento. Então, a gente tem lá o Membros Raiz, que custa R$ 6,99. Tem o Membros Trampolim, que é novo, que custa R$ 14,99. Porque a gente quer que os membros raiz se tornem trampolim, porque muitos ficam estagnados e a gente não quer que eles permaneçam nessa zona de conforto. Aliás, se você é raiz, cogite sair pelo menos um mês para o trampolim para experimentar. Porque sair da zona de conforto é o primeiro passo para você se tornar um professor rico. A gente tem os Cubo Mágico, que é R$ 29,99, e o Multiverso, que é o top, R$ 99,99. Quem é multiverso sabe a diferença de ser multiverso, que tem acesso total e restrito a todas as associações, né? Se você tem interesse em fazer parte do nosso clube de membros, para poder começar a investir no seu enriquecimento, inscreva-se já e se você tiver dúvidas, fale com o Cirlei no 11 98808 4676 WhatsApp, gente. O link do clube de membros eu vou colocar embaixo no resumo do vídeo.
É só clicar e você pode se associar. Qualquer dúvida sobre pagamento, como que se associa, quais são os cursos, você pode entrar em contato com a Cirlei, beleza? Foi um vídeo meio longo, mas eu acho que valeu a pena. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori, que eu quero ver todo esse Brasilzão rico em educação, hein?